Muita gente tem essa dúvida de quanto cobrar com relação à colocação do taping, né? Se cobra uma sessão à parte. Isso é muito individual, depende muito de cada profissional, né? Tem gente que prefere cobrar um valor X a mais da sessão caso vá colocar o taping. O que eu sempre oriento com relação aos alunos é que tem que tomar um certo cuidado quando você vai oferecer dessa maneira, porque fica muito a critério do paciente se vai ou não utilizar esse recurso. Então, a partir do momento que nós profissionais temos que ter autonomia, tanto para avaliar quanto para dar o diagnóstico e prescrever o tratamento, então eu tenho que decidir se é necessário o taping naquele momento ou não. Então, eu costumo sempre orientar que a gente, às vezes, fica mais fácil, muitas vezes, a gente trabalhar com um valor já incluindo essa técnica a mais, e independente se você vai aplicá-la ou não. Porque senão sempre vai depender do paciente. O paciente, não, então se vai sair mais caro, eu não quero com taping. E quem tem que definir se vai ser necessário ou não é você. Então é complicado quando a gente coloca um valor a mais. Tem gente que pratica dessa forma, né? Se você consegue lidar bem com isso dentro dos tratamentos, para não ter prejuízo na resposta de tratamento do paciente, tranquilo, né? Mas caso contrário, às vezes fica mais fácil você já incluir esse valor, independente se você vai usar ou não, porque aí fica a seu critério, né? O critério do profissional, se aquela técnica naquele momento é importante ser utilizada ou não. Muita gente também pergunta com relação a protocolos. Existe algum tipo de protocolo para a colocação do taping? Com relação ao tempo, quantos dias depois, por exemplo, de uma cirurgia eu posso utilizar. Não tem nada descrito isso em literatura, nada de comprovação científica a respeito disso. Até porque a gente percebe que hoje tem aplicação no intra ou transoperatório. Então, eu já consigo, desde o primeiro dia, logo em seguida a cirurgia, posso aplicar no primeiro PO, 4 dias depois, 7 dias depois, 15 dias depois. Tudo que eu tenho que observar, na verdade, é o que esse paciente, o que aquela região está apresentando no momento. E aí determinar qual tipo de técnica que eu vou utilizar com o taping, se ele é necessário ou não. Então não tem como a gente prever, olha, toda cirurgia de abdômen eu vou colocar no primeiro dia pós-operatório, depois eu vou tirar e depois de 5 dias e vou colocar. Não existe essa determinação fechada, não existe essa receita de bolo, porque o taping ele tem que ser agregado conforme o que apresenta o tecido. Então, independente da cirurgia, do que foi feito naquele tecido, eu tenho que ver se eu tenho edema, aí eu vou pensar em colocar o taping voltado à parte linfática. Quando eu penso, tem uma equimose, tem um hematoma, eu vou aplicar as técnicas voltadas a essa alteração. Então, com isso, independe dos dias, né? Lógico que a gente sabe que quanto mais precoce, costuma ter uma prevenção ou pelo menos uma absorção mais rápida aí dessa equimose, do hematoma. Então, é interessante a gente entrar no início, né, logo depois, porém, sempre tem que ter autorização do médico. Né? O paciente, ele sempre é responsabilidade do médico, a gente só intervém com qualquer tipo de técnica quando o médico autoriza isso. E aí eu vou observar o que ele está apresentando e aí sim consigo fazer essa colocação. Mas o paciente veio agora com 2 meses de pós-operatório. Não tem problema. Se ele estiver ainda apresentando bastante edema, se tiver algum processo que seja necessário, uma fibrose, por exemplo, aí eu posso aplicar naquele momento, mesmo que seja bem depois, né? Então, tudo vai depender do que ele está apresentando no momento, naquela região. Se for indicado, eu posso utilizar o taping sem problemas.